Fala pessoal, Google Almeida, analista de investimentos, economista comportamental, e o tema de hoje é Fibonacci. Vamos ver a forma correta de utilizar essa ferramenta na hora de tomar decisões, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de mensurar quanto investir em cada uma das oportunidades que aparecem na bolsa. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é de fato o Fibonacci, né? Se você procurar aí no YouTube, se você procurar no Google, você vai ver diversas pessoas falando sobre Fibonacci, uma sequência de números, a sequência de Fibonacci, quem sabe, né? Aqueles números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ou seja, eu sei mais ou menos alguns de cor, porque todos os dias praticamente estou utilizando essa sequência de Fibonacci, estou olhando para esses números e isso fica gravado na minha memória. E o mercado está em constante busca por equilíbrio de preço e os participantes ao longo do tempo, eles vão interagindo, eles vão trocando de mão, trocando de opinião conforme vão surgindo novos acontecimentos e conforme eles vão tendo a experiência com seus investimentos. Porque todo comprador, ele se torna um potencial vendedor. Em algum momento ele vai ter que fazer um movimento contrário para voltar a ter o seu dinheiro, voltar a ter sua liquidez. E essa sequência de Fibonacci, ela se desenvolve dentro de uma razão. Quando a gente pega a sequência e olha um determinado número, quando a gente pega o número anterior e a gente divide esse número maior da sequência, ou seja, por exemplo, se você pegar o número 89 na sequência de Fibonacci, conforme você pode ver aqui, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Se você pega o número 89 e divide pelo número 55, você vai ter uma razão muito próxima de 1.618. Se você faz o cálculo ao contrário, se você pegar 55 e dividir por 89, você vai chegar na razão de 0.618. Essa razão, ela está presente nessa sequência, onde ela simboliza expansão ou contração. Essa razão está presente nas questões harmônicas da vida, nas questões de equilíbrio, e também estão presentes na relação de comportamento entre alta e baixa no mercado. A relação entre o movimento de alta frente ao movimento de baixa, a gente busca, de certa forma, um equilíbrio, a gente busca, de certa forma, uma harmonia dos preços. Então essa razão, ela está presente em praticamente tudo na natureza e a gente consegue perceber ela presente, por exemplo, no nosso corpo humano, quando a gente olha a questão da amplitude, do tamanho dos nossos ossos, da mão, por exemplo, as nossas simetrias do rosto, a amplitude dos nossos braços, quantidade de dedos nas nossas extremidades, ondas, a questão meteorológica dos furacões, quando a gente pega a questão de galáxia, a gente percebe que o processo de expansão e o processo de contração, o processo de correção, eles possuem essa razão de Fibonacci. Dá uma googada aí que vocês vão ver nos logotipos das grandes marcas, eles possuem lá essa razão de Fibonacci na hora de fazer vídeos, o corte dos vídeos e assim por diante. Então existe uma comunicação subentendida onde nós somos impactados por essa harmonia que se tem quando as razões estão alinhadas com as proporções de Fibonacci. Só que a coisa não para por aí. Não é só 61.8 e 1.618 que são importantes. Existe uma derivação toda dessa razão, onde você encontra outros números, como 38.2, quando você eleva 61.8 ao quadrado, você chega lá em 38.2. Você tem outros números, como 78.6, quando você faz raiz quadrada de 61.8, você chega na região de 78.6 e assim por diante. Ou seja, existe toda uma derivação, todo um estudo que a gente consegue entender melhor o que podemos esperar do mercado em um determinado momento, utilizando sim tanto a razão de Fibonacci, a razão mais simples que todo mundo conhece, como as suas derivadas. Para vocês terem uma ideia, eu utilizo 0%, 25%, 38.2%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100%, 113%, 127%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261,8%. Ou seja, existe uma gama de números que a gente vai utilizando ao longo do tempo, dependendo do comportamento
posicionamento que o mercado vai tendo em um determinado instante. Mas é muito importante de se entender, né, principalmente nesse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, como o Fibonacci, né, essas razões de Fibonacci, essas derivadas da razão de Fibonacci, elas acabam sendo a única ferramenta que se tem para conseguir medir essa questão de equilíbrio e desequilíbrio no ambiente onde as variáveis elas são tão aleatórias como na Bolsa de Valores. Porque ninguém sabe quem está comprando, quem está vendendo, e muito menos o que motiva as pessoas estarem comprando ou vendendo e o volume financeiro que elas vão comprar ou vão vender e principalmente a consequência que uma compra ou uma venda de um determinado participante em um determinado momento vai impactar, vai influenciar a tomada de decisão de N outros participantes no mercado, né? Então existe muita aleatoriedade, muito movimento, muita volatilidade e nós precisamos sim de uma ferramenta que nos ajude a interpretar, a entender, a aceitar as possibilidades do mercado. Se nós não usarmos uma ferramenta como a do Fibonacci para avaliar, né, para onde o mercado pode de fato ir, a gente está abrindo mão da capacidade e talvez da única ferramenta que nós temos onde nós podemos mensurar, né, um ambiente incerto, um ambiente de incerteza. Querendo ou não, essa ferramenta ela já se provou no tempo e demais. Muitos traders profissionais, muitos investidores utilizam as razões de Fibonacci, sim, para mensurar níveis de suporte e níveis de resistência. Quem não utiliza, né, por questões de é muito místico, ou não consigo comprovar, não consigo provar com exatidão no tempo, ou não sei muito bem qual perna eu vou utilizar para medir, para traçar, né, os níveis de Fibonacci, nada mais está do que simplesmente abrindo mão da capacidade de raciocinar, se adaptar e interpretar de uma maneira adaptativa e evolutiva com os comportamentos atuais que o mercado vai fazendo instante a instante, né? E aí acaba que se protege nas narrativas no longo prazo, né, o preço tende a acompanhar os fundamentos. Mas quais serão os fundamentos lá na frente? Não se sabe. Então, a gente precisa ter uma ferramenta que nos ajude a interpretar o que já aconteceu e, de certa forma, projetar o que pode vir a acontecer. Obviamente que não dá para utilizar ela sozinha. Tu tem que ter alguns critérios bem objetivos para tomar decisões e expor o capital da maneira correta. Mas o Fibonacci ele te traz a capacidade, a possibilidade de construir uma matriz de possibilidades, tanto de alta quanto de baixa. Começando aqui por um exemplo de Petrobras, né? Petrobras, PETR4. Toda plataforma gráfica, ela possui essa ferramenta que eu vou utilizar aqui, que é uma ferramenta para nós definirmos, né, um determinado movimento do mercado e em cima desse movimento do mercado nós podemos traçar, né, projeções e retrações do mercado. Pois bem, com a geometria comportamental eu estou sempre olhando o que? O equilíbrio do mercado. Então eu pego o movimento de baixa e faço a mensuração de quanto eu posso esperar no movimento de alta. Eu pego o movimento de alta e faço a mensuração do que eu posso esperar no movimento de baixa. E assim a gente vai entendendo as zonas onde o preço de fato pode vir a encontrar um equilíbrio. Olhando aqui esse movimento que nós tivemos dessa crise, né, da queda da bolsa no ano de 2020 em função do coronavírus, quando nós pegamos toda essa movimentação, tá, o que aconteceu? Quando o mercado subiu, quanto o mercado subiu da Petrobras, né, em relação à baixa? Quando nós olhamos, olha só aonde subiu. Toda essa alta, eu vou marcar aqui, e essa alta ela veio até o nível de quê? Nível de 61,8%. Né? 61,8%, que é o nível de Fibonacci. Né? É a razão de Fibonacci, ou seja, quando eu entendo o comportamento da alta frente ao comportamento da baixa, eu vejo que esse retorno do mercado ele foi até a região de 61,8%. Sensacional, né? Uma ótima referência para que a gente possa criar assim uma expectativa do para onde eu posso imaginar que o preço possa trabalhar. E depois, né? O que nós tivemos? Nós tivemos um período de baixa onde Petrobras chegou a cair 25%. Pô, 25% é algo bem significativo, pelo menos para mim. Tá? E quando eu faço a medição para entender o quanto Petrobras caiu, né, em relação à movimentação de alta, eu vejo que ela caiu
38,2%, ou seja, se eu diminuo de 100% 61,8%, eu tenho esse número, 38,2%. Se eu faço 61,8% ao quadrado, eu também chego nesse número de 38,2%. Então são as derivadas que eu tinha comentado com vocês no início deste vídeo. E quando eu olho, né, depois dessa queda, quando eu pego aqui a própria Petrobras, poxa, um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa, e eu pego essa movimentação que eu tive de queda e faço a projeção dela para cima, quanto que nós tivemos na alta da Petrobras, né? Quanto que Petrobras subiu? Olha só, está aqui no nível de 1,618, caminhando para 2,0, né? Mas chegou aqui no nível de 1,618. Então, a utilização de Fibonacci serve para que nós possamos medir aonde podemos esperar que o preço do mercado possa chegar, uma vez que ele teve a sua última tendência, seja ela de alta ou de baixa, numa determinada amplitude. Então eu pego essa amplitude de baixa, pego essa amplitude de alta e consigo medir quais são os níveis que eu posso de fato esperar que o preço possa vir a alcançar. Obviamente que tem outras ferramentas que nós utilizamos em conjunto, como o rastreador de tendência, que eu utilizo o High-Low, e teremos vídeos aqui no meu canal falando muito sobre o High-Low, sobre a questão de tomar decisões de forma bem objetivas. Utilizo o entendimento dos M's e W's para entender todo o ciclo do preço, e aí tendo o ciclo do preço e tendo a natureza da estrutura pela geometria comportamental, eu consigo eliminar alguns níveis, né, dessas derivadas de Fibonacci e aí ter uma projeção mais assertiva, né, um nível que de fato faça sentido eu esperar que o preço vá chegar, que o preço vá alcançar. Essa ferramenta me possibilitou criar métricas e alinhar as minhas expectativas com as oportunidades que o mercado tenha a me oferecer. Espero que depois desse vídeo vocês de fato comecem a utilizar Fibonacci da maneira correta, com a cabeça correta e que queiram se aprofundar no conhecimento da geometria comportamental. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative as notificações para que toda vez que vem um novo vídeo você possa ser informado e, por favor, deixe seu comentário que é extremamente valioso para que eu possa entender e evoluir e que os meus conteúdos façam cada vez mais sentido para a vida de cada um de vocês, tá ok? Muito obrigado, tchau, tchau!